Essa noite nós vamos continuar com a série que começamos há 2 semanas, com o tema descansar, já que um pouco de tudo isso que eu falei reflete nesse cansaço que nós temos com a rotina que nós levamos. E nessa noite eu quero falar, especialmente nesse tema descansar, sobre como é possível encontrar a liberdade, como é possível descansar, mas descansar encontrando uma liberdade. E por isso eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e peço que você acompanhe comigo a leitura de apenas 3 versículos desse capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Um texto onde Jesus ensina algumas coisas extremamente interessantes para pessoas como você e eu, em uma cidade como a nossa de São Paulo, em uma idade como a que vocês e talvez eu também tenha. Então peço que você acompanhe Mateus 11, a partir do versículo 28 até o versículo de número 30. O texto diz assim: Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e com leveza. Vamos orar mais uma vez? Quero te convidar a você agora fazer a sua oração. Você tentar de alguma forma desligar as possíveis vozes e ruídos que passam pela sua cabeça. Você agradecer a Deus pelo que nós já estamos vivendo aqui essa noite. Você agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito na sua vida. E você descansar a partir de agora. Acreditando que o que nós acabamos de cantar se faz verdade e Ele está entre nós. Senhor, obrigado por tudo o que o Senhor já falou, por tudo o que o Senhor já fez, pelo seu agir e pela sua presença entre nós nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor é em nós. Obrigado pelo que o Senhor faz em nós. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá quando o Senhor faz também através de nós. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Agradecemos porque percebemos o seu passear entre nós. E pedimos que agora, nesse momento de reflexão, nesse curto momento de reflexão, que nós possamos perceber ainda mais do Senhor entre nós. Ouvir ainda mais o Senhor falar conosco. E enxergar o seu agir em nós, para depois perceber através de nós. Essa é a nossa oração sincera nessa noite, que nós fazemos mais uma vez, no nome santo de Jesus.
Amém. Amém. E amém. Cada vez mais nós fazemos mais coisas em menos tempo. Cada vez mais nós estamos disponíveis e conectados para todas as pessoas em todos os lugares com a internet, com o smartphone, com o tablet, com o computador. Cada vez mais nós nos sentimos cansados, esgotados, angustiados. Cada vez mais nós procuramos algum lugar que possa nos oferecer descanso. Nós vivemos insanamente. Nós vivemos em um ritmo que nós nem percebemos mais. Nós vivemos de uma maneira que nós nem nos tocamos. Mas cada vez mais a nossa vida grita, suplica por um lugar capaz de nos oferecer descanso. Um lugar onde nós possamos renovar as nossas forças, onde nós possamos encontrar tranquilidade, sossego, calma. E nós procuramos esse lugar, consciente ou inconscientemente, de maneiras completamente diferentes, mas por quase todos os lugares onde nós passamos. Nós procuramos o lugar que possa nos acalmar, nos tranquilizar, nos descansar. Jesus está nessa passagem do Evangelho de Mateus, conversando com multidões que estão à sua volta, com pessoas que foram ao seu encontro para ouvir o que aquele novo rabino tinha de novidade. Mas também existiam aquelas pessoas que foram ao seu encontro para achar alguma oportunidade para confrontá-lo, para acusá-lo e para pegar algum erro de ensino daquele rabino. Mas quando ele conversa com aquelas multidões, ele usa um símbolo muito comum para aquelas pessoas. Ele usa uma figura de linguagem que era normal e natural para aqueles ouvintes. Porque, embora essa versão que eu li, a mensagem, não coloque, a maioria das versões que nós temos, e talvez a que você use, coloca a imagem do jugo. Jesus dizendo: o meu jugo é útil, é leve, é suave. E naquela época, jugo era muito comum para aqueles ouvintes, porque jugo era uma peça de madeira muito pesada, usada para unir animais, normalmente bois, e que era ligado a um arado ou a um carro. Mas jugo também era, naquela época, um sinal de opressão, de escravidão. Mas jugo também era, naquela época, um conjunto de regras e leis que um rabino oferecia para as pessoas. Naquela cultura, naquela época, existiam muitos rabinos, e cada um deles possuía a sua própria interpretação, o seu conjunto diferente de leis e de regras, que nada mais era a sua interpretação do que era permitido e do que era proibido a partir da Torá. Era, na verdade, a visualização ou a interpretação, a maneira como ele enxergava que a Torá ensinava a se viver de acordo com a vontade de Deus. Isso se chamava o jugo do rabino. E as pessoas que seguiam um determinado rabino concordavam com o jugo daquele rabino.
Seguir um rabino naquela época era acreditar que o que ele ensinava e a maneira como ele interpretava era o mais próximo da vontade de Deus, da prática de se viver o que Deus gostaria das pessoas. Seguir o jugo de um rabino era confirmar que aquilo era a vontade de Deus. Mas acontece que todas as pessoas naquela cultura que seguiam rabinos viviam com um peso exagerado e absurdo nas suas costas. Porque as interpretações eram pesadas demais. As interpretações das regras, as leis, sufocavam as pessoas. Ninguém conseguia cumprir o que eles passavam como ensino. E aquelas pessoas buscavam diferentes rabinos para tentar encontrar algo mais leve. Porque eles viviam pesados, cansados, tensos. E eu e você vivemos ainda hoje, quase sempre, da mesma forma. Nós vivemos pesados, cansados, mesmo que a gente não perceba o porquê nós estamos vivendo dessa forma. Nós vivemos pesados e procurando algo, alguém, algum lugar que possa tirar um peso e falar: segue a vida. Segue a vida de um jeito diferente. Segue a vida com mais leveza. Segue a vida com liberdade. Nós procuramos, buscamos e queremos encontrar. Isso é tanto verdade que quando você para pensar nos amigos que você conhece ou nas suas buscas, você percebe como é isso que nós mais queremos. Quando alguém de nós, quando algum conhecido vai em busca das drogas, você já notou como a fala dessas pessoas transmite exatamente esse tipo de busca? Porque são pessoas que dizem: eu quero ter um momento de leveza, eu quero uma brisa diferente, nem que seja por um curto período. Eu quero encontrar um lugar diferente onde eu possa esquecer o que está acontecendo lá. Eu preciso descansar, então eu prometo que é um só. Eu só vou dar um tapa, mas a carreirinha está diminuindo. Eu só vou injetar, mas assim, é seguro. Porque eu preciso descansar. E o que a gente não percebe ou não nota é que é uma busca que vem com a capa de leveza, mas que nos prende cada vez mais. Porque a pessoa entra dizendo: eu só quero viver uma brisa. E quando ela percebe, ela está presa e acorrentada a essa brisa e precisa ser solta e liberta. Quando você vai em busca ou conhece alguém que busca o sexo barato, o sexo sem compromisso, o sexo até mesmo na prostituição, e você conversa com essa pessoa, você nota que, no fundo, o que ele mais deseja, o que ela mais deseja, é encontrar um minuto de leveza. Um minuto, um instante de liberdade. Um minuto, nem que seja, para encontrar um lugar onde eu não vou ter que lembrar nada o que acontece lá fora. E da mesma forma que as drogas, o sexo é um lugar que vem com a capa mostrando que é possível entrar e sair a hora que bem entender.
Mas quando você percebe, você se encontra preso, viciado, manipulado e escravizado por esse lugar, entre aspas, de descanso. E talvez o que seja mais próximo de cada um de nós é perceber como a própria religião se apresenta como um lugar parecido com o sexo, as drogas e tantos outros, e que nos aprisiona da mesma forma que o sexo, a droga e que tantos outros. Porque é um lugar onde nós vamos acreditando que nós podemos descansar. Mas é um lugar que, se nós não tomamos cuidado, nós somos aprisionados e escravizados. Porque é um lugar onde nós entramos e cada vez mais nós somos cobrados a viver uma vida que seja capaz de agradar a Deus. Onde nós somos cobrados por bispos, por apóstolos, por pastores, que nós temos que fazer por merecer o amor e o agrado de Deus. Um lugar onde nós entramos em busca de descanso, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, tem nos feito ficar ainda mais cansados, ainda mais esgotados, ainda mais aprisionados. Mas isso não tem acontecido apenas em lugares, porque cada vez mais você e eu, nós também temos carregado pesos que as pessoas têm colocado sobre os nossos ombros. Amigos, familiares e conhecidos. Pesos de expectativas. Pesos de sonhos que não são os nossos. Pesos que as pessoas colocam e que nos fazem mal. E que nos aprisionam. E que nos tiram a vida. Mas ainda pior, porque nós temos colocado pesos sobre nós mesmos. Nós cada vez mais temos usado máscaras, não para que as pessoas nos aceitem, mas para que nós possamos nos aceitar. Nós cada vez temos criado personagens, não para que as pessoas achem bonito, mas para que ao nos olharmos nos espelhos, nós possamos falar, tá aí, você é alguém nessa vida. Nós colocamos cada vez mais um peso exagerado nas nossas costas, com expectativas que não têm nada a ver com nós mesmos. E obviamente isso nos faz mal. E obviamente isso nos faz viver cansados, angustiados, esgotados, sem prazer de se viver. Mas Jesus encontrou essas pessoas que estavam cansadas. E Jesus mostrou como era possível descansar. Jesus encontrou essas pessoas que estavam angustiadas. E Ele apresentou uma maneira de se viver uma vida completamente diferente. Porque Jesus apresentou um jugo que não era nem um pouco comum naquela época, como não é na nossa época. Naquela época, existiam diversos rabinos. E todos os rabinos ensinavam regras que rabinos antigos já tinham apresentado. Cada um tinha a sua escola e apresentava o seu conjunto de leis a partir da sua escola. Mas raramente, muito raramente, algum rabino apresentava algo novo. Mas existia
um critério para qualquer rabino novo apresentar um modelo de regras, de leis novo. Porque ao apresentar um modelo novo, outros 2 rabinos, ou outros 2 líderes, outros 2 mestres, precisavam validar, precisavam comprovar aquele ensino. Isso é interessante, porque quando nós lembramos do batismo de Jesus, nós vemos que primeiro João Batista, um líder, um mestre, valida Jesus. E em seguida nós vemos uma voz que vem do céu e que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que é a segunda validação. O que significa que aquelas pessoas que estavam ali, aqueles ouvintes que estavam atentos, entenderam perfeitamente o que acontecia naquele instante. Entenderam que um novo rabino surgia com um ensino completamente novo e diferente, e que estava validado por outros 2. E então esse novo rabino, com esse novo ensino, convida aquelas pessoas: ei, vocês, venham para o meu jugo. Deixa que eu ensine vocês como se viver, mas se viver de um jeito completamente diferente. Deixa que eu apresente para vocês um jugo que vocês não estão acostumados, mas um jugo que vai oferecer descanso e que vai oferecer uma vida verdadeira, com leveza e com liberdade. Mas é interessante porque quando a gente pensa em descanso, a gente pensa em uma proposta que nos faça parar, que nos faça sentar e que nos faça ficar sem precisar fazer nada novo. Mas o jugo de Jesus, o que Jesus apresenta, não é exatamente isso. Porque Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão exaustos, e eu vou apresentar um descanso para vocês. Mas ele não para aí, porque ele diz: eu vou oferecer o descanso para vocês, e vocês vão caminhar comigo, e vocês vão trabalhar comigo, e vocês vão agir comigo. O que pode dar um nó na nossa cabeça, porque que descanso é esse que nos convida a continuar caminhando, trabalhando e agindo de uma nova forma? Mas isso nos ensina o que talvez seja a maior libertação do jugo de Jesus. Porque isso nos ensina que o nosso problema não é trabalhar. O nosso problema é ter que trabalhar para mostrar para os outros quem nós não somos, mas que nós queremos que eles acreditem que nós somos. O nosso problema não é caminhar. O nosso problema é caminhar para mostrar que nós somos superiores àqueles que estão um pouco mais atrás e que não aguentam o nosso ritmo. O nosso problema não é agir. O nosso problema é ter que agir para que nós possamos nos provar com algo que nós não precisamos ser. E que não existe cobrança. E que não existe necessidade. E o que Jesus vem apresentar é: ei, vocês não precisam mais caminhar dessa forma. Sabe por quê? Porque eu aceito vocês como vocês são hoje. Ei, vocês não precisam mais trabalhar dessa forma, porque vocês já foram aceitos,
sabendo exatamente como vocês estão hoje. Ei, vocês, acreditem que existe uma voz que quer falar também para cada um de vocês, dizendo: você já é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer hoje. Portanto, tire esse tipo de trabalho, que não é o esforço do todo dia, mas é o trabalho de ser quem você não é. Tire esse caminhar, que não é o dar passos todo dia, mas é tentar mostrar para as pessoas o que você não é e que você não precisa ser. Ei, você, se aceite como você é, porque eu já te aceitei como você é. Jesus nos convida para simplesmente viver ao seu lado. E aí então, descansar com a vida normal de trabalho, de caminhada e de ação. É quase que como se Jesus estivesse dizendo: ei, vivam do jeito que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem. Andem com quem vocês quiserem. Se comportem do jeito que vocês quiserem. Mas não se esqueçam que eu estou ao lado de vocês. Porque o meu jugo entrou na sua vida. E agora você não caminha mais a sós. Você caminha ao meu lado. Se você quer fazer isso, saiba que você já foi aceito. Pode fazer, mas não se esqueça que eu estou do seu lado. Se você quer ir naquele lugar, você tem certeza mesmo disso? Pode ir. Você não vai deixar de ser aceito por mim. Mas pensa bem, eu estou do seu lado. Se você quer agir dessa forma com essas pessoas, eu não faria desse jeito, mas você quer, beleza, faz. Só não se esqueça que eu estou do seu lado. Então viva do jeito que você entende, mas viva acreditando que você não vive mais sozinho. E portanto, descanse ao meu lado, acreditando que eu caminho com você, que eu trabalho com você e que eu faço exatamente o que você faz. Encontre esse descanso que eu estou oferecendo. Encontre essa vida com liberdade, que é verdade, te dá a possibilidade de fazer o que você bem entender. Mas não se esqueça, você não está mais sozinho. Não se esqueça que aonde você vai, você me leva com você. Que o que você faz, eu faço com você. Que aonde você passa e trata uma pessoa, eu estou tratando essa pessoa com você. Cuidado. Viva com liberdade. Encontre o descanso. Encontre a leveza. Mas eu estou com você. E isso nos traz uma liberdade absurda. Isso nos traz um descanso absurdo. Porque isso nos faz tirar todas as máscaras, todas as personagens, todas as expectativas, todas as regras, todas as leis, tudo que não tem nada a ver com a gente. Mas isso tem que nos fazer lembrar que não vivemos mais sozinhos e que andamos com alguém ao nosso lado, ao nosso lado. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar para terminar, que é uma história que eu já ouvi algumas vezes, mas que por uma grande coincidência eu ouvi ontem de novo. História de um amigo que eu tenho e que muitos de vocês conhecem, que é o Pedro do Borel.
Falei ontem com o Pedro, e ele me contou mais uma vez essa história, que é uma história fantástica e emocionante. Porque o Pedro conta que certa vez ele estava no Morro do Borel, e ele subiu o morro, até que ele chegou num lugar que tinha uma cruz ao seu lado. E ali ele começou a ter um tempo com Deus, um tempo de oração, um tempo de reflexão. E o Pedro conta que quando ele estava ali, pensando e orando, ele começou a conversar com Deus, dizendo: como seria bom se eu pudesse andar aonde Jesus andou? Como seria bom se eu pudesse passar pelas vielas aonde Jesus passou? Como seria bom se eu pudesse encontrar as pessoas que Jesus encontrou? Como seria bom se eu pudesse, ao menos agora, pisar nas ruas por onde Jesus pisou? E enquanto ele estava sonhando, pedindo e conversando, o Pedro diz que ele fez um silêncio e ouviu uma voz ao seu coração dizendo: Pedro, como é bom saber que agora é você que me leva para andar aonde você tem pisado. Pedro, como é bom saber que agora você não precisa vir para Jerusalém, porque você me trouxe para o Borel e eu ando nas ruas aonde você tem andado. Pedro, como é bom saber que as pessoas que você tem encontrado são as pessoas que eu tenho conhecido aqui no Borel, através de você. Pedro, você não precisa ir para lá, porque você me trouxe aqui. E agora, eu vivo onde você vive. Quando Pedro me contou, eu falei: caracas. Até porque eu estava falando com um carioca, né? Então, caracas. É isso. Essa é a liberdade que oferece descanso e leveza. Essa é a liberdade que nos faz não ter que andar por onde ele andou, mas que nos faz andar por onde nós bem entendermos, acreditando que nós levamos ele agora para andar conosco. Nós não precisamos largar tudo e ir para Jerusalém, porque nós vivemos em São Paulo, na Zona Oeste, na Água Branca, talvez na Zona Leste, talvez na Zona Norte, talvez na Zona Sul. E nós temos hoje a liberdade de viver exatamente onde nós estamos, com a leveza de não ter que ser quem nós não somos, com o descanso que nós não precisamos carregar mais nada, e com a certeza que por onde nós passamos, Ele passa conosco. Que as pessoas que nós cumprimentamos, Ele cumprimenta conosco. Que as pessoas que nós abraçamos, Ele abraça conosco. Que o trabalho que nós fazemos, seja ele qual for, em qualquer ambiente que for, é o trabalho que Ele faz conosco. E eu quero te convidar essa noite a que você saia daqui acreditando nessa liberdade. Que você saia daqui acreditando que você pode viver o que você quiser. Que você pode passar por onde você quiser. Que você pode fazer o que você quiser. Porque essa liberdade nos foi oferecida. Mas que você não tenha aquela fala de: mas tome cuidado,
Não. Mas que você só se lembre que o que você faz é um convite para que Jesus faça com você. Que com quem você faz é um convite para que Jesus faça com você. Que o trabalho que você faz é um trabalho que Jesus fará com você. E que isso te traga descanso. Que isso te ofereça leveza. Que isso te apresente uma vida verdadeira. Uma vida abençoada e uma vida que só nele nós podemos encontrar. Então, enquanto a banda sobe para cantar algumas outras músicas, esse é o meu convite para você essa noite. Que se você veio para cá cansado, que você veio para cá esgotado por religião, por o que as pessoas colocaram sobre você, com o que você colocou sobre você, que você possa sair daqui essa noite tirando esse fardo, tirando esse peso e dizendo: quer saber, eu fui aceito, eu já sou aceito, eu não preciso fazer nada para ser aceito, eu posso viver o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu quero, e eu posso acreditar que Jesus está comigo, Ele vai comigo e Ele não vai me abandonar. E que isso seja motivo de, mais uma vez, você agradecer a Deus, como nós já fizemos essa noite. Mais uma vez de você reconhecer como é esse nosso Deus. Reconhecer, agradecer e engrandecer, dizendo: Senhor, só você mesmo para me aceitar. Mas Senhor, obrigado. Obrigado porque eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso me transformar. O Senhor me aceita como eu sou. Então, obrigado, Senhor. E dessa forma, viva a vida verdadeira. Encontre descanso e viva com liberdade. Porque esse é o jugo que nos convida, através de Jesus Cristo, para mais uma vez nós trilharmos e nós caminharmos. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.